Jueces, capítulo 6, vamos ler del versículo 11 até o versículo 6, del versículo 11 al versículo 16. ¿Está bien? ¿Quién puede leer para nosotros hoy? Vamos aquí. Jueces 6, de 11 a 16. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ahora, permanece. Abra por favor Génesis capítulo 21. Génesis 21. Del 1 De versículo 8, esse vamos ler pouco mais, até o versículo 21, de 8 a 21. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Perdón. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Estamos adelante de dois relatos muito interessantes, muito interessantes. De um homem de nome Gideão, outro de uma mulher de nome Agar. São dois relatos, duas histórias diferentes, mas que na verdade nos apresenta duas debilidades que estas pessoas tinham. E hoje, em nossos dias, é muito comum encontrar pessoas, irmãos especialmente,
que têm vivido situação muito parecida. Quando vamos para o Gideão, sabemos que ele recebeu um chamado de Deus para libertar Israel. Mas quando o ángel do Senhor aparece a Gideão, ele estava como que amedrontado, com medo, escondendo, e o Senhor lhe aparece e começa a falar com ele. Quando o Senhor habla que ele libraria Israel, o versículo 15 que eu quero mirar especialmente em Juízes 6:15, ele habla: então lhe respondeu: Senhor meu, com que salvarei eu a Israel? E aqui que minha família é pobre em Manassés, e eu el menor em la casa de mi padre. Ele tem uma argumentação com o Senhor, como se o Senhor não lo conhecera, como se alguém que chega para nos invitar para alguma coisa, e eu penso: sou eu que está falando comigo? Não, não pode ser. Ele habla que é de uma família pobre, não? Ele habla que é o menor da casa de seu padre. Isso denota-se nitidamente que este muchacho estava com um complexo de inferioridade, porque o Senhor, ele não está preocupado com que nós outros fuimos, com que não temos, mas ele está preocupado com o amor que tem por nós outros, e ele quer nos usar. Amém, irmãos? Parece que nada quedou feliz com isso, hein? Eu vou repetir: o Senhor quer nos usar. A metade escutou, o outro não. O Senhor quer nos usar. Agora todos. Mira que aqui ele apresentou ao Senhor uma desculpa muito sem fundamento, porque a obra era muito grande. Ele não se sentiu capaz de fazer este pedido, este chamado do Senhor para libertar Israel. Ele preferiu quedar na condição emocional que tinha. Irmãos, mira uma coisa: quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, a Bíblia habla que nós passamos a ser uma nova criatura. Uma nova criatura. O que sucedeu em nós outros? Nossa alma permanece a mesma, mas meu espírito é recriado. Entende isto? Está claro? Sim, quando Adão pecou, o espírito de Adão quedou como morto. Então, quando aceitamos a Jesus, o espírito vuelve, porque quem é a alma? A alma sou eu. É o que gosto, que não gosto, que miro, que berro, que sinto o olor. Isso sou eu, isso é minha alma. Então, quando aceitamos a Jesus, neste momento temos nosso nome escrito no livro da vida. Não é porque somos merecedores, não, é porque Ele nos amou tanto que morreu por nós outros, para que nós outros não tenhamos que fazer mais sacrifício, mas é uma salvação por la graça, por la aceitação do sacrifício de Jesus. Mas o que sucede muitas vezes é que chegamos para Jesus com uma alma herida. E normalmente as pessoas que mais nos heriram e que muitas vezes nos herem ainda hoje são as pessoas que amamos, são as pessoas que estão acerca de nós. Quando niños, muitos de nós fomos heridos com sobrenomes terríveis. Muitos tiveram sobrenomes terríveis. Sobrenomes, né? Terríveis. Muitos foram alejados, muitos foram espancados, muitos foram abandonados. Então, crescemos com esta situação em nosso coração. Muitos
foram abusados emocionalmente e fisicamente. Muitos. Então isso vai se desenvolvendo em nossa vida ao longo do tempo e parece que é uma coisa do passado. Isso não tem mais influência sobre minha vida. Não. Todavia, necessitamos do Senhor para sanar estas heridas. E a base de sanidade interior, o primeiro ponto da sanidade interior, chama perdão. Agora, perdonar é fácil? Sim ou não? É fácil perdonar? Este amém não sei o que significa, mas creio que é não, porque não é fácil. Não é fácil. Agora vamos a este texto que lemos por último e volveremos a analisar os dois textos. O outro habla de uma mulher que seu nome era Agar, não? Então esta mulher, quem era Agar? Quem se acorda? Quem era Agar? La sierva de Sarai, la madre de Isaac, não? Ismael, sim. La madre de Ismael. Ismael foi a mulher que Sara deu a seu marido para cumprir uma promessa que Deus havia hecho a eles. E por isso está esta peleia aí no Oriente Médio aí, por causa desta mulher que não esperou no Senhor e resolveu dar uma ajuda para o Senhor. Disse: o Senhor, já estamos quedando os ancianos, não tem mais jeito, vou tomar uma sierva. Era um costume daquela época ser isto, não se aceitava normalmente. Mas aqui agora, esse texto que lemos mostra que seu filho Ismael fora crescendo. E o Senhor então cumpre a promessa com Sara, tendo um filho de nome Isaac. E o primeiro versículo que leemos, o versículo 8 de Gênesis 21, habla que ele cresceu o ninho e foi destetado. E hizo Abraão grande banquete o dia que foi detestado Isaac. Destetado Isaac. Parece que é detestado, né? Muito parecido, mas não é detestado. É destetado. Não? Então mira que neste dia isso na grande festa. E Sara mirou, coisa de ninho isto, coisa de ninho. Ismael bromeava de Isaac. E ela com selo, o que ela mandou Abraão fazer? Echa fora esta mulher com seu filho. Eu não la quero mais em nossa casa. Eu não la quero mais. Rechaça esta mulher e põe-na fora. E Abraão se quedou triste. Mas o Senhor falou para ele: não, Abraão, oi sua mulher, acha o que ella quer. Eu vou ser com ele também. Eu vou criar um povo através de ele. Pode ser isso. Só que Abraão, que eu quero chegar nele sério e ter uns 5 minutos com Abraão para ele me explicar uma situação aqui. Creio que é a primeira vez que tive que falei sobre isto. Então, se Abraão, o versículo 14, põe para nós outro, o versículo 14. Mira, então Abraão se levantou muito de manhã e tomou pão e um odre de água e lo dio a Agar, poniéndole sobre su ombro, y le entregó el muchacho y la despediu. Y ella salió y anduvo errante por deserto de Berseba. Qual a pergunta que eu quero fazer para Abraão? Por ser seu filho, eu penso: Agar, vai comigo, eu vou lhe dar 100 vacas, 5 bois, 200 ovelhas, 30 camelos, 10 asnas, para começar a vida com seu filho ou com meu filho. Allá,
É uma pergunta que eu quero saber de Abraão, por que isso? Lhe deu solamente água e pão. Solo água e pão. Não sei por que Abraão teve esse comportamento. Mas esta não é a situação maior desse texto. E a palavra habla no versículo 15 que e lhe faltou água del odre e echou al muchacho debaixo de um arbusto e se foi e se sentou em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: não verei quando el muchacho muera. E quando ella se sentou em frente ao muchacho, alzou tu voz e chorou. Aqui há uma distância que eu quero saber, quem conhece essa medida? Um tiro de arco. Ela diz que puso seu filho a distância de um tiro de arco. Quem sabe? Na Bíblia tem umas medidas que não se usam mais hoje. Há uma chamada um tiro de pedra. Tiro de pedra era 30 metros. Um tiro de arco, 150 metros. Então ele pôs este filho abaixo de um árvore, porque disse: a água terminou, não há mais comida, e eu não quero ver meu filho morrer. E a palavra habla que el Senhor ouviu a voz del muchacho, e el ángel de Deus chamou a Agar desde o cielo e lhe disse: que tienes, Agar? Não temas, porque Deus ha ouído a voz del muchacho, aonde está água, e foi e llenou el odre de água e deu a beber a su muchacho. Mira, a primeira coisa que eu falei sobre Gideão foi sobre o complexo de inferioridade. E sobre Agar é sobre o rechaço. A Bíblia é muito clara, há muitas versões que usam explicitamente esta palavra. Ella foi rechazada. E uma pessoa que tem um sentimento de rechaço, em geral, não é um nem outro, a grande maioria, perde a visão. Não consegue ver o amor das pessoas por ela. Não consegue sentir o amor de Deus por ela. Essas pessoas que foram rechazadas por seus padres, seja todavia no ventre de sua madre, quando se quedava embaraçada, o bebezito recebeu a influência desse rechaço. Então, hoje é muito comum ver pessoas já ancianas ou adultos que têm um sentimento tão forte de rechaço que não consegue prosperar em nada que hace. Não estou falando de dinheiro, estou falando em sua profissão, em sua universidade, em seu colégio, em seu trabalho. Por quê? Porque sempre vai se sentir rechazada, porque fora rechazada. Então a pessoa se torna cega, ela não consegue ver as coisas. Mira que quando se terminou a água e o pão, que o Senhor ouviu o choro do menino, a palavra habla que Deus lhe abriu os olhos e viu na fuente de água. Mira que este texto não está falando que o Senhor hizo um milagre para ter uma fonte de água. Nos dá a entender esse texto que a fonte de água estava já. Solamente ela não conseguia ver isto. Então, muitas vezes, quando temos este rechaço, sentimos rechazada, no colégio, no meio de nossa família, no trabalho e por todo mais, muitas vezes nos tornamos cegos para as bendições de Deus em nossa vida. Então, a sanidade interior, o objetivo da palavra do Senhor é nos levar primeiramente para o céu, mas até ir para o céu, Ele quer que seamos limpios, sanados desta enfermidade que há em nossa alma. Então, hoje, irmãos, como hijos, como servos de Deus, temos que entender que a palavra de Deus é completa. Ela não tem um só objetivo. Há pouco saí com o Reinaldo
procurar migafas e falamos rapidamente sobre o valor de permanecer na palavra. Irmãos, já falei isto muitas vezes, tenho falado por todo lado, porque isto para mim é uma verdade que não se cambia. O que nos mantém firmes, sendo sanados em la palavra, é o discipulado, é o cimento de nossa fé. O que sucede hoje é que muitos não querem aprender a palavra, por isso são muito inconstantes. Um dia crê muito, outro dia não crê nada, outro dia crê um pouco, outro dia quer se alejar. Muitos se alejam do Senhor por isso. Irmãos, eu quero dar um conselho como um irmão de ustedes. Irmão, valora todos a enseñanza que pode ter na igreja sobre a palavra de Deus. Eu, quando me converti, eu e Telma nos convertemos, nós tivemos um discipulado tão intenso, tão forte, sobre especialmente a vida cristiana, que isso foi uma base, foi um cimento de concreto e erro tão forte, que graças a Deus, nestes 40 anos, nunca nos alejamos da igreja por um dia. Por um dia. Porque nada lhe decepcionou. Não, irmãos, muitos, porque a igreja não é o lugar de los perfeitos. A perfeição não está na igreja. Mas aqui estamos nós que queremos ser melhor do que fôramos antes, do que foi ayer. Então vou errar com os irmãos, vou errar, vou falar algo que não devo, vou fazer. Puedo pisar no pé do irmão? Sim. Mas eu estou aqui porque quero ser melhor. Então, o que nos faz permanecer firme nele, Senhor, é a palavra. É a palavra. Mira, hoje quando vemos tantos países há tantos anos que muitas vezes são perseguidos por Jesus, países que são intolerantes com os cristianos, e as pessoas permanecem, muitos permanecem firmes. A maior igreja do mundo é conhecida como a igreja perseguida, a igreja que está em China, a igreja subterrânea, a igreja subterrânea, a igreja de los campos, a igreja de la selva, é a maior igreja do mundo, que não se tem como contar quantas pessoas tem, porque nadie sabe onde está, mas é uma igreja que permanece firme, ela sabe o valor de caminhar com o Senhor. Um dia, a igreja que pastorei, a última igreja, termina o culto, o pastor habla para mim, que trabalhava comigo, Lincoln, a irmã falou que não vai mais volver à igreja. Ele disse, mas por quê? Porque hoje, tu não la saludaste. Não, sim, ela falou que nunca mais vai volver. Por quê? Porque eu não la saludei. Sim, por isso ela não vai volver mais. Irmãos, isto é inconcebível. Mas por que isso sucedeu? Porque é um costume que eu tenho de fazer isso todos os cultos. Até em outras igrejas, eu hago isso. Sabe, cumprimentando as pessoas, e este dia não la cumprimentei. Isto denota-se claramente que é uma enfermidade que está em seu coração. Sabe, irmãos, devemos, Pablo, quando escreveu a igreja de Coríntios, eu falei estes dias sobre esta igreja, foi uma igreja muito problemática, muito difícil, e Pablo chega um momento que ele fala, eu gostaria de dar uma comida mais sólida, mais forte para vocês, mas não puedo, porque todavia são ninhos, ou seja, não haviam crescido. Então, irmãos, se estamos na igreja hoje, somos bendecidos, com certeza, mas eu devo perguntar para mim,
¿A quién yo estoy bendecindo? ¿A quién yo estoy bendecindo? ¿A quién yo estoy ayudando? Yo não puedo estar 100% dependente de mis pastores. Por quê? Eu tenho que crescer para ajudá-lo a visitar outros, a bendecir outros. Mas muitos falam: chego na igreja, nada me cumprimenta, nadie habla comigo, nadie me invita para almoçar, para um café. Irmãos, devemos crescer na palavra. A palavra, Romanos capítulo 13, capítulo 15, Pablo habla que devemos suportar, os que se sentem fuertes devem suportar os débiles. É uma palavra. Por quê? Mas os débiles não devem se sentir contentes em ser débiles. Os débiles devem procurar a crescer, aprender a palavra. Mira que quando o Senhor habla isto para Agar, não? A Bíblia diz: e Deus estava com o muchacho e cresceu e habitou em el deserto. O que sucedeu? Ele cresceu. Ele cresceu. Gideon teve que fazer umas provas com o Senhor. Gideon teve que fazer isso. Senhor, você está comigo, sucede isso, aquilo, isso e aquilo. Sim. Por quê? Porque o sentimento de inferioridade era tão forte. Ele dizia: eu não posso fazer as coisas. Sabe, irmão, muitas vezes o Senhor lhe quer usar. O Senhor tem um chamado para a sua vida. Muitas vezes o Senhor está abrindo a porta para chegar e bendecir pessoas, para orar para as pessoas serem sanadas, para orar para que as pessoas sejam bendecidas. Não, eu não posso, eu sou pequeno, eu tenho um dia que me converti, eu não sei nada. Irmãos, isto não pode suceder assim. Vou quedar por toda a minha vida sofrendo com que meu padre isso comigo? Não. Senhor, eu quero perdonar meu padre. Eu sei que ele foi um homem muito duro, um homem muito estúpido, mas Senhor, eu quero perdoná-lo. Eu não quero mantê-lo preso em uma cadeia em meu coração, porque quando eu hago isso, o prejuízo está comigo, o prejuízo está em mim. Quem sofre sou eu, não é ele. Sou eu que estou sofrendo. Porque minha primeira novia me traiu, então hoje eu não confio em minha esposa. Irmão, a primeira é outra pessoa. Meu marido, seu marido é outro homem, não é aquele mesmo homem. Então eu necessito crer no poder que há na palavra de Deus. Eu necessito crer no poder para a salvação e também para ser sanado. Sim, irmãos, que os pastores não escutem o que vou falar para vocês agora. Espero que eles agora cerrem os ouvidos. Irmãos, não é porque são meus amigos, não. Mas irmãos, vocês estão numa igreja de pessoas de Deus e pessoas sérias, sabe? Isto é muito importante e devemos valorar isto, sabe? São pessoas comprometidas com Deus. Podem errar, sim, todos nós erramos, não? Ou nos equivocamos, mas são homens e mulheres que procuram sempre fazer o melhor como se hace para o Senhor. Então devemos valorar isso, devemos ajudá-los, devemos caminhar com eles, devemos orar por eles, né? Devemos também procurar ter um comportamento que bendiça os irmãos da igreja, sabe? Devemos fazer isso. Então eu quero orar agora por essas duas situações de enfermidade emocional, que pode ser que alguém aqui está vivendo isto, o complexo de inferioridade, ou a baixa autoestima, ou esse rechaço profundo que não lhe permite ver nada. Agar não via, mas quando o ángel do Senhor lá escutou seu filho,
abriu seus olhos e ela mirou que a vida estava muito cerca de ella, não? E mira, irmãos, o que significa um hijo para os padres? Significa esperança do futuro. Sim, se temos filhos, temos uma esperança do futuro, não para que ele nos ajude, mas também, se quer pensar assim, também pode. E aquela mulher havia perdido a esperança em seu futuro. Seu filho estava já para morrer, mas o Senhor não o permitiu morrer. Então eu quero invitá-la a se poner em pé e vamos orar agora. Eu quero invitá-lo a abrir seu coração e falar: Senhor, se há em meu coração alguma coisa que necessita perdonar, eu quero ser sanado. Não quero viver em meu passado. Não quero quedar a meus 15 anos, a los 20. Não, Senhor. Eu quero quedar